Muito boa noite, meus estimados irmãos e irmãs. É sempre um prazer muito grande encontrar cada um de vocês para darmos continuidade a esse trabalho de estudo das obras de André Luiz, que é, acima de tudo, um trabalho muito prazeroso, mas muito educativo, traz grandes ensinamentos aos nossos espíritos, porque toca-nos o espírito, esses conteúdos sublimes, e sabemos que foram preparados adredemente no mundo espiritual, com tanto carinho, visando tocar os filhos de Deus, os espíritos, em nossas jornadas. Nós sabemos que a reencarnação é um instrumento tão sublime de renovação e transformação do coração do homem. Afinal de contas, a espiritualidade amiga nos diz que Deus criou todos nós simples e ignorantes, mas estamos todos fadados pela lei do progresso, que é uma lei universal, ao crescimento, à evolução, à autoiluminação, e é isso que Deus deseja. E, na verdade, um dos assuntos trazidos nessas obras maravilhosas, nós estamos estudando as obras da coleção A Vida no Mundo Espiritual, que foram trazidas à lume da humanidade pelo benfeitor André Luiz e pelas mãos venerandas de Francisco Cândido Xavier, essa alma tão sublime que teve conosco, traz informações muito consideráveis, tocantes, porque Deus, afinal de contas, deseja a felicidade de seus filhos. E essa obra, nos diz Emmanuel, o guia espiritual, o coordenador da magnífica obra de Francisco Cândido Xavier, fora preparado com muito amor no mundo espiritual, onde foi analisado todos os detalhes dela, a linguagem, os assuntos a serem abordados, com muito carinho, de forma que pudéssemos dar aos nossos espíritos informações importantes, capazes de dar um melhor, digamos assim, utilidade às reencarnações, que é o instrumental fundamental, eu diria que é o meio para atingirmos os fins do processo evolutivo, que é o que Deus deseja para todos os seus filhos. Então, estamos estudando o livro número 3 dessa coleção, que chama-se Missionário da Luz, e hoje vamos estudar o capítulo 15, denominado Fracasso. Dentre os vários temas abordados nessa extraordinária obra Missionário da Luz, e volto a dizer, todos eles foram preparados com muita adredimento, com muita antecedência, porque o improviso não está dentro ao modo de proceder da espiritualidade superior. Tudo é feito com muito cuidado, com muito zelo, com muito planejamento, né? Portanto, essa obra, quando André Luiz está trazendo para nós as informações, todos os assuntos enfocados, certamente que ele está trazendo assuntos que foram e são importantes para o mundo, para a vida dele, mas também que vão tocar nossas almas, que vão trazer grandes esclarecimentos. Então, nesse capítulo 15, nós vamos estudar um caso de reencarnação, e volto a dizer, a reencarnação é um dos principais pontos enfocados nessa maravilhosa obra. Boa parte da obra é o assunto central dela, porque, volto a dizer, a reencarnação é um instrumento fundamental de compreensão, porque se entendemos a importância da reencarnação, a tendência é tentarmos aplicar os exemplos trazidos por André Luiz em nossas vidas, entendendo as consequências de nossas ações. Se agirmos de uma forma ou de outra, nós sabemos pela lei de ação e reação terá repercussões, né? Então, conscientes nós dessas responsabilidades, é muito importante entender esse instrumental maravilhoso. Então, desde os capítulos 11 e 12, que André Luiz enfoca esse assunto. Lembremos que terminamos de estudar um caso muito bem sucedido de reencarnação, que é o caso de Segismundo, com peculiaridades interessantíssimas, não é? Vimos, por exemplo, que a reencarnação não se dá de forma aleatória, simplesmente você não reencarna, pega duas pessoas, e o espírito que precisa encarnar nasce por obra e graça de pais, de homens e mulheres. Não, há toda uma história por trás disso, tem tudo algo a ver. E lembremos que quando Alexandre, que é o instrutor de André Luiz nessa obra, fora procurado por Herculano, que é um espírito com um grau de elevação interessante, que é o amigo espiritual de Segismundo, pedindo a intercessão em favor de Segismundo,
uma história muito interessante a gente viu por trás dessa história toda. Ou seja, na última encarnação desse trio, Adelino, Raquel e Segismundo, aconteceram graves problemas, assassinatos, traições, coisas que deixaram mágoa, deixaram feridas profundas. E uma das finalidades da reencarnação, nós sabemos que é exatamente esse apaziguamento, afinal de contas, Deus deseja a felicidade de seus filhos, e a reencarnação tem esse fim, esse objetivo. O grande objetivo da reencarnação é a repacificação dos filhos de Deus, porque Deus deseja a felicidade deles. Então, a grande ideia é juntá-los, aqueles que têm algum problema com os outros. Gostaria só de pedir quem está nos assistindo para fechar o microfone, que está dando microfone aqui, por favor. Então, só para fechar isso, obrigado. Então, o grande objetivo é esse. Então, a reencarnação tem esse cunho de transformar os ódios, o desentendimento do passado, em ações de amor, de perdão e fraternidade. Esse é o grande objetivo. Então, quando Herculano procura Alexandre, que é o guia espiritual, que é o orientador de André Luiz nessa obra, de pronto mostra esse assunto intrincado da necessidade de ajuda, de intercessão em favor de Segismundo, né? E aí começa todo um trabalho. Alexandre, então, solicita que André Luiz, que mostrou interesse em participar, porque André Luiz tinha conhecimentos teóricos e não tinha práticos sobre a encarnação, mostrou interesse em acompanhar. E André Luiz Alexandre encaminha André Luiz ao Ministério do Esclarecimento em Nosso Lar, com o propósito de ele obter informações de como se dá o planejamento da reencarnação. E aí, as fases que se sucederam a essa fase de aprendizado, ou seja, André Luiz participou diretamente com Alexandre na intercessão a favor de Segismundo, na fase de apresentação do futuro reencarnante aos futuros pais, que havia dificuldade em função desse problema no passado, a fase da concepção, a fase do desenvolvimento do feto, muito interessante, com grandes aprendizados. E tudo isso, volto a dizer, o grande objetivo é tocar a nossa alma, a gente entender o que está por trás da reencarnação, o gigantesco trabalho de Deus, o Pai, para que os seus filhos consigam se entender e busquem a felicidade. Então, nesse capítulo 15, já que a gente estudou um caso que deu certo, e é importante também, nesse começo de explicação, que a gente diga, que eu já falei até no capítulo passado, que não há nenhuma reencarnação e nenhuma desencarnação igual, cada uma tem suas peculiaridades em função dos espíritos que estão implicados, ou seja, que estão diretamente implicados, depende do mérito de cada um deles. Nós vamos assistir hoje, trabalhar hoje um caso que deu errado, do fracasso, ou seja, que houve um abortamento, né? E é interessante porque o grande objetivo da André Luiz é mostrar, escuta, tem encarnação que dá certo, mas nós que estamos encarnados, temos que ter muita atenção, porque determinados episódios em que pode redundar em fracasso na reencarnação, tem repercussões dramáticas que podem repercutir nessa encarnação e encarnações vindouras. Essa que é a grande questão. Então, nós vamos começar com o capítulo 15, exatamente essa breve retrospectiva para a gente entender. Então, diz assim André Luiz, ao começar o capítulo 15, denominado fracasso. Verificando o meu aproveitamento, no caso Segismundo, Alexandre, sempre gentil, ao despedir-se dos construtores, dirigiu-se ao diretor deles, lembremos que chama-se Apuleio, asseverando. Primeira questão, por que verificando o aproveitamento no caso Segismundo? Lembremos que André Luiz, antes de acompanhar Alexandre para colaborar com ele no processo de reencarnação do Segismundo, ele passou por aquela fase preparatória que nós falamos lá, que foi muito importante. Mas depois daquela fase, uma semana de curso que ele fez no Ministério do Esclarecimento, ele estava apto a acompanhar Alexandre, entender os processos, mas também colaborar com ele. Então, ele deu um contributo importante, e mais que isso, ele trouxe para nós, através dessa obra, grandes ensinamentos importantes a respeito desse assunto, né? E tanto é verdade que eu sempre falo, desde o começo das obras de André Luiz, que tudo é preparado com muita antecedência, na feitura do livro, até os assuntos. No capítulo passado, André Luiz dizia isso, quando conversando com Apuleio, o chefe dos ministros, o chefe dos espíritos construtores, ele dizia, olha, como eu pretendo passar essas informações para os encarnados, preciso encontrar uma linguagem adequada. Então, ele deixa muito claro essa preparação prévia. Então, André Luiz, efetivamente, aproveitou não só no aprendizado, no acompanhamento do caso Segismundo, mas ele também contribuiu, ou seja, ele colaborou nas etapas, né?
E quando ele disse que Alexandre estava se despedindo, por que estava se despedindo dos espíritos construtores? Uma questão simples, lembremos. E quando ele foi procurado por Herculano para interceder no caso de Segismundo, começou uma etapa. O trabalho diretamente da assistência de Alexandre se deu desde o processo de apresentação de Segismundo a Adelino, que era o futuro pai, que havia um problema grave do passado, um ódio que veio à tona no processo de apresentação e que dificultou muito a apresentação de Segismundo a Adelino. A tarefa de Alexandre começou ali, passo a passo, e foi até o nascimento de Segismundo. Foi uma tarefa bastante interessante, com muitas fases importantes. Mas a fase de Alexandre de assistência vai concluindo-se ali. Quando está se despedindo, olha, o trabalho está concluído, a criança nasceu. Isso quer dizer que Alexandre, na qualidade de amigo de Segismundo, vai continuar a velar, a cuidar, a zelar por Segismundo e pela família, até porque ele tinha laços, inclusive, de amizade e favores com Segismundo, que certamente ia continuar a esse trabalho. Mas não diretamente. Ele podia estar fazendo orações, passar de vez em quando, ver como é que estava, etc. Mas a tarefa está concluída. O que está dizendo que, ao despedir-se dos construtores, era por essa razão, ou seja, o trabalho de intercessão estava sendo concluído. Muito bem. Então, disse Alexandre a Apuleio, que Apuleio é o chefe dos espíritos construtores que atuaram na reencarnação de Segismundo. Disse ele: agradeço a você, Apuleio, Alexandre, quanto fez por André Luiz nesses últimos dias, ou seja, por esse aprendizado importante, porque lembremos que André Luiz aprendeu e Apuleio fez questão de trazer vários pontos, certamente a pedido de André Luiz, para esclarecer não só ele, mas a nós, que iriam receber essa obra maravilhosa, como efetivamente aconteceu. E no capítulo passado ele deixou muito claro isso. Disse ele: nosso companheiro, Alexandre, se refere a André Luiz, nosso companheiro não esquecerá o seu concurso amorável, ou seja, o carinho, a acolhida, a assistência, a paciência por ensinar assuntos tão complexos a ele, em olho de conhecimento. O diretor sorriu, ou seja, Apuleio sorriu, disse-lhe palavra de encorajamento, ou seja, imagine que, meu amigo, foi muito bom, você aprendeu muito, ajudou muito, muito obrigado, ou seja, continue sua tarefa. Imagine que seja mais ou menos essas palavras de Apuleio, né? E quando se dispunha a sair, quem? André Luiz e Alexandre, em definitivo, meu orientador, no caso Alexandre, lhe observou, ou seja, falou depois do agradecimento a Apuleio. Nosso amigo, se referindo a André Luiz, porém, necessita consolidar os ensinamentos recebidos. Ou seja, o processo de reencarnação é muito complicado, tem muitos detalhes. Como eu falei que não existe nenhum processo de encarnação igual aos outros, se a gente terminou de ver um processo que foi bem sucedido, não obstante haver algumas dificuldades, é isso que quer dizer. Mas existem muitos que são mal-sucedidos, que há uma série de peculiaridades, e para ele consolidar ensinamentos, ou seja, para ele, digamos assim, ter um nível de compreensão maior disso, ou ter o máximo de conhecimentos a respeito da reencarnação, com essa complexidade como disse ele, precisa consolidar. Aí disse André, disse Alexandre, acompanhou um caso normal de reencarnação, no qual um esposo honesto cedeu, ou seja, Adelino cedeu. Cedeu como? Cedeu, ele desistia aquele sentimento de ódio em relação a Segismundo, não obstante não se recordar de onde vinha, mas no seu inconsciente tinha, porque ele fora assassinado por Segismundo na encarnação passada. E foi preciso uma tarefa muito bem sucedida e uma estratégia muito bem sucedida, que fora feita por Alexandre, utilizando inclusive o filho primogênito do casal, de Adelina e Raquel, de nome Joãozinho, que, ao receber as intuições de Alexandre, desaguou um diálogo que abriu possibilidade do entendimento, que nós ouvimos, uma história belíssima, né? Então, está dizendo, foi um esposo honesto que, efetivamente, Adelino era um espírito que tinha um certo avanço espiritual, mas ainda guardava esses rancores do passado, inconscientemente, né? Que não é fácil de, efetivamente, porque ele fora vítima de assassinado, ele fora, o Segismundo interpôs no casamento com a própria Raquel, que agora é esposa dele de novo. Então, tudo isso veio à tona, meio que inconsciente, né? Diz, olha, você é um esposo, acontecimento no caso normal de reencarnação, no caso, o esposo honesto que cedeu, inicialmente, aos nossos rogos e toda aquela estratégia que falei, para que Segismundo renascesse com a serenidade imprescindível. Imprescindível para quê? Para ele que tivesse uma encarnação, digamos assim, todas as condições de desenvolver a reencarnação como planejado, era importante que ele nascesse um clima de paz, de harmonia, que haja harmonia entre os pais e o reencarnante. Isso é muito importante para a viabilidade, digamos assim,
do processo reencarnatório. Entretanto, disse, viu de perto um coração maternal sensível, e nós vimos que, efetivamente, Raquel era um espírito muito sensível, houve algumas dificuldades no tocante a Adelino, mas a Raquel não, sempre ela era, digamos assim, a luz da casa, ela era a criatura que apaziguava todos, era uma figura muito espiritualizada, tinha uma fé muito verdadeira, muito consolidada, tinha um apoio espiritual maravilhoso da própria vozinha, nós vimos a vozinha, que dava um apoio, que era amiga espiritual dela, que dava um apoio imenso, né? Então, um coração maternal sensível e devotado, e permaneceu em estudo, André Luiz, né, está falando, numa câmara conjugal defendida pelo poder sagrado da prece, não só a prece de Raquel, mas também do próprio filhinho, de Joãozinho, e depois, quando Adelino se tranquilizou, também o próprio Adelino se tranquilizou, né? E reconfortada pela proteção do plano superior. Porque lembremos que, nesse caso, como era um lar equilibrado, né, que houve alguma dificuldade no equilibrado, havia uma assistência espiritual muito grande na casa do plano superior. Por quê? Lembrem que o Segismundo fora, na encarnação passada, uma criatura que teve compromissos graves, né? Cometeu graves erros, né? Da mesma forma que Adelino e Raquel desencarnaram numa situação muito difícil. Geraldo, só feche o seu microfone, meu irmão, está dando interferênciazinha aqui. Abraço. Então, é isso. Então, mas lembremos que os três tinham muitos amigos do plano espiritual. O próprio Segismundo, ele, quando desencarna na situação dessa e for resgatado em regiões purgatoriais, ele criou uma instituição no mundo espiritual em que ajudou muitos espíritos sofredores. E ele passou a ter um grande mérito pelo gigantesco trabalho que fez no mundo espiritual. Tanto que ele tinha uma assistência de grandes benfeitores espirituais pelo mérito dele. Então, ele, Segismundo, tinha um débito do passado, mas tinha também grandes créditos, digamos assim, né? Tanto ele quanto a própria Raquel e o Adelino. Então, é uma casa onde havia, sim, a presença do plano espiritual muito presente. Todos eles, tanto é verdade que quando a vozinha de Raquel entregou o perispírito miniaturizado de Segismundo nas mãos de Raquel, narra o livro no capítulo 14, capítulo 14, é que tinha mais de 100 entidades no local ali para esse grande momento, todos ali hipotecando o seu apoio, o seu amor, para que tudo dê certo. Então, foi efetivamente uma reencarnação muito bem sucedida, apesar de algumas dificuldades iniciais, né? Continua, então, Alexandre a explicar. Então, seria justo observar-se, diz Alexandre, pulei, está explicando, na hora da despedida, ele está falando, seria muito bom para André Luiz que ele pudesse observar um processo diferente, ou seja, diferente, com um grau de complexidade maior, né? Dos que existe por aí, as centenas, como eu falei, nenhum processo reencarnatório nem desencarnatório são iguais, em que somos defrontados por obstáculos de toda espécie, ou seja, a espiritualidade amiga, a assistência dos emissários de Deus estão em todos os lugares, em todos os tempos, não importa a condição espiritual dos filhos de Deus. Todos, Deus assiste a todos da mesma forma. Entretanto, há situações em que a situação é muito mais complexa, porque os próprios pais ou o próprio reencarnante vem de uma situação muito difícil. Então, por sintonia, as dificuldades serão maiores. Distintamente do lado de Raquel, que era assistida pelo espiritual maior, há locais com assistência muito complicada, e nós vamos ver agora exatamente um caso desse. Então, me diz assim, ficaria desse modo, diz Alexandre, a gente conversando com a Puleio, ficaria desse modo André Luiz, habilitado, ou seja, com a compreensão maior, a conhecer a extensão, ou seja, a grandiosidade dessa tarefa, a imensa assistência de Deus aos seus filhos, para a gente compreender como essa tarefa é grandiosa e como a assistência de Deus a todos os seus filhos ela é muito grande. E, às vezes, se não dá certo, não é por culpa da espiritualidade, é por culpa de nós próprios, pela nossa imprevisão, pela nossa falta de compreensão, que não ajuda, né? Então, a André ficar habilitado a entender a extensão e a complexidade, todos são muito complexos, de nosso esforço, da espiritualidade amiga, né? Nosso esforço em defender companheiros imprevidentes, ou seja, mesmo aqueles mais relutantes no mal, mesmo aqueles renitentes no mal, com muita dificuldade, sempre os filhos de Deus estão lá. Mas, claro, que haverá muito mais dificuldades
e às vezes ainda dará certo, como o caso vamos estudar agora aqui, de fracasso, exatamente em função da imprevidência, da falta de elevação espiritual e da forma de proceder dos pais, né? Que menosprezam a responsabilidade moral, fugindo dos compromissos. Por que responsabilidade moral? Gente, quando a gente reencarna, nós viemos lá para cá com uma gama, com um mapa reencarnacional, um mapa reencarnatório, pronto, onde as férias estão postas. Então, na hora que a gente descumpre aquilo que está posto lá, tem repercussão grande. Imagine no processo de reencarnação, em que cada um de nós vimos, por exemplo, a angústia que era de Segismundo. Não obstante ter grandes méritos no mundo espiritual e assistência da espiritualidade amiga, espírito do naipe de Herculano, espírito de elevação espiritual, de Alexandre e de tantos outros, né? Mas ele tinha muito medo de reencarnar, tinha medo de dar errado, angustiado, ainda mais depois que houve alguma dificuldade na aproximação dele com Adelino. Agora, você imagine um negócio como esse, de um espírito menos infeliz, que as dificuldades são maiores, o medo é muito maior, né? De repente, planeja-se com muita antecedência uma reencarnação dessa e dá errado. Por acaso, um aborto, como o caso desse aqui, imagine a frustração do espírito como esse que planejou se redimir, encontrar aqueles que tiveram dificuldade no passado, para se apaziguar e seguir em frente. Então, é uma frustração muito grande, muito grande. E essa fuga dos compromissos, isso poderá acarretar ódios gigantes, às vezes processos de pais negligentes em relação aos filhos e abortamento, fica um ódio terrível. Eles vão reencarnar com o propósito de equacionar problemas e criam ódios muito mais graves, que às vezes passam décadas, séculos para se equacionar. Então, o que menospreza a responsabilidade moral é dessa, ou seja, aquele compromisso assumido, né? Fugir dos compromissos da espiritualidade, ou seja, além de assumir um compromisso da espiritualidade superior, estabelecida, mas também as responsabilidades entre os pais e o reencarnante, que há consequências muito dramáticas, que nós vamos estudar em alguns capítulos daqui para frente, né? E fixando em gesto de carinho fraterno, interrogou. Disse Alexandre, conversando com Apuleio, o chefe dos construtores, certo? Disse, não tem você, Apuleio, presentemente um caso desta ordem, ou seja, de um caso que aquele foi muito bom, mas um diferente, mais complicado, para que André possa participar e aprender, e mais, volto a dizer, não só André, mas que ele possa pegar apontamentos e também fornecer no livro que ele está planejando, buscando material para escrever o livro, para que possa alertar os irmãos que estão encarnados. Porque quantos irmãos estão passando todo tipo de situação como essa, meus irmãos? Quantos de nós não estamos enfrentando situação como essa e não entendemos por que nossa casa tem sérios problemas de desordem, de desequilíbrio, e às vezes é tanto conflito envolvendo, inclusive na parte da gravidez. Às vezes, muitas das vezes, em função de processo obsessivo dramático, de processo de vampirismo dramático, né? Que a gente não tem compreensão. E volto a dizer, a obra de André Luiz tem esse cunho de tocar nosso coração, de fazer ver, trazer informações para que possamos dar o melhor aproveitamento da nossa reencarnação. Porque, afinal de contas, é o que Deus deseja, a felicidade dos seus filhos. Então, diz ele, não tem você um caso dessa ordem, diz Alexandre ao colega, onde André possa recolher as lições precisas, volto a dizer, para ele e para nós, porque ele estava escrevendo um livro, o público, se eu falo, botei o que o público. Temos sim, disse Apuleio, atenciosamente. Temos o caso de Volpini, ou seja, um caso específico profundamente diferente daquele de que fora beneficiado Segismundo, está dizendo. E porque Alexandre ignorasse o processo a que se referia, continuou. Ou seja, Alexandre, Apuleio falou que tinha o caso Volpini, mas Alexandre não conhecia peculiaridades, detalhes do caso Volpini. Disse logo. Logo depois, isso já é Apuleio falando com Alexandre. Logo depois de organizar as bases de Segismundo, vocês lembram, no capítulo passado, o que é essas bases que ele está falando? Lembremos que quando a concepção do espermatozoide no óvulo, né, que é fecundado, começa todo o processo de construção do feto, que nós estudamos muito bem no capítulo 14. Tantas lições importantes. Lembra que aqueles primeiros 20 dias é fundamental para ser colocada a base, que ele usou digamos, o alicerce de uma obra, e não deixa de ser uma obra, ele diz muito bem. É uma engenharia extraordinária, você transformar num ovo fecundado, num corpo, com todas as suas peculiaridades, formação de órgãos, etc., é uma coisa dramática. Então, lembra que a polícia esclareceu que nos primeiros 20 dias do processo de formação do feto, né, por exemplo, nem a Raquel, a mãezinha, nem Segismundo poderiam eles
sair do corpo para fora da câmara, não poderiam se desdobrar espiritualmente, porque nessa fase é uma fase muito delicada dessa base, da formação da base, onde as células começam a se desenvolver, a se reproduzir. Então, eles precisaram ficar ali pertinho, contribuindo, colaborando, inclusive, na formação do feto inicial. Está lembrado? Então, quando ele está dizendo, depois de organizar a base, se Apolê explicando, que ele está dito lá, que depois do 21º dia, não havia necessidade de tantos espíritos construtores, porque a base estava pronta, consolidada, ou seja, a parte do alicerce estava consolidada. Até eu lembro que ele dizia muito bem que depois desse período, bastava ficar 12 espíritos construtores com a ajuda do amigo espiritual de Segismundo, que é o nosso amigo Herculano. Então, quando foi formada a base de Segismundo, disse Apuleio, ocupei-me de outros serviços dessa mesma natureza. Hoje, que serviço de mesma natureza? De outra reencarnação. Porque esse era o papel dos espíritos construtores, em todas as circunstâncias. E lembremos que Apuleio chefiava um grupo de espíritos construtores. Então, terminada aquela tarefa inicial da base de Segismundo, deixou 2 espíritos construtores e foi tomar conta de outras tarefas reencarnacionistas, muitas que ele certamente. Pessoal, preocupei-me com outros serviços, outros, não foi só mais um, outro da mesma natureza. E entre esses, e entre os outros, foi confiada a nossa vigilância, a tarefa relativa ao irmão que mencionei. Que irmão? Volpini, né? Aí disse Apuleio, creio que tudo movimentamos, quem? A espiritualidade dos espíritos construtores, disse ele, no setor da assistência para evitar o fracasso do trabalho, ou seja, tudo que caberia à espiritualidade superior, tudo que caberia aos espíritos construtores, lembremos que os espíritos construtores são espíritos de alta envergadura espiritual, foi dito isso nos capítulos passados, né? Mas, fizemos tudo que podia ser feito no sentido de não fracassar a reencarnação. Entretanto, disse ele, tenho a experiência por absolutamente impraticável. Ele está dizendo que, infelizmente, tudo fora feito, mas os óbitos foram intransponíveis e, infelizmente, a reencarnação não seria exitosa, haveria abortamento. Ele está dizendo isso. É só, esse caso Volpini será importante para o André Luiz consolidar, porque é um caso diametralmente oposto àquele de Segismundo. E acho, diz Alexandre, diz Apuleio, que seria de muita utilidade que André Luiz pudesse participar para o aprendizado dele e também para a obra que ele está escrevendo. Isso aqui é muito claro. Então disse. Quer dizer, então, redarguiu o instrutor Alexandre, com sabedoria, que a futura mãe, olha aí a responsabilidade da mãe nesse caso, que a futura mãe não correspondeu à expectativa do nosso plano de ação, ou seja, quer dizer que então a futura mãe não contribuiu, a futura mãe de Volpini não aqueceu com os cuidados devidos à maternidade, que é uma tarefa sagrada e sublime. Ele perguntou isso porque, normalmente, quando a mãe negligencia, a possibilidade de abortamento é muito grande. Lembremos que o feto é formado no útero da mãe e muitos cuidados há de ser levado em prática, não só cuidados práticos, de ordem psicológicos também, afinidades, etc., etc., para que tenha um bom êxito, que seja bem sucedida a reencarnação. Então, aí que ele já começa a explicar detalhes interessantes. Mas lembremos que não estão lá ainda. Apenas é um diálogo entre Alexandre, o instrutor de André Luiz, e Apuleio, os chefes construtores. Aí Apuleio diz, isso mesmo, prosseguiu o interlocutor. Enquanto os desequilíbrios se localizam na esfera paterna, olha o que ele diz que é interessante. Ou seja, se houver problema na área dos pais, paternal, ou se esse desequilíbrio proceder de influência de espiritualidade malignas, infelizes, obsessoras, desequilibradas, etc., simplesmente há recurso a interpor. Ou seja, é possível se contornar se o problema for com o pai. E às vezes acontece. O pai pode ser adversário do futuro filho e criar todas as adversidades, às vezes até agressões físicas, no sentido de que a mãe aborte. É possível. Ou se o problema for de influenciação espiritual de entidades adversárias, ou do futuro encarnante, ou do casal, é possível também haver abortamento. Mas diz que há recursos a interpor, diz Apuleio. No entanto, diz ele, se a desarmonia parte do campo materno, ou seja, da mãezinha, que é quem vai gerar o filho, é muito difícil estabelecer proteção eficiente. Por quê? Por uma questão simples, a criança ser gerada no útero da mãe. Se ela é negligente, se ela agride, se ela não se cuida, se ela não toma os cuidados devidos, etc., etc., a possibilidade de abortamento é maior.
do pai ou das entidades, entidade maligna é complicado, mas não é tão complicado como na mãe, disse ele. Aí então ele começa a historiar. A pobre criatura, ou seja, a mãe de Volpini, por 2 vezes consecutivas, provocou o aborto inconsciente pelo excesso de leviandade, ou seja, é uma criatura infeliz que cria muitos problemas. 2 abortos ela já cometeu, 2. E atualmente será vítima das próprias reflexões pela 3ª vez, segundo parece. Veja só que gravidade disso, gente. Nós sabemos que um aborto, quando ele é direcionado por culpa de alguém, os problemas decorrentes desse são gigantescos. Às vezes, um problema desse, volto a dizer, tem implicações por décadas, até séculos, para se apaziguar dos ódios que gera. Nós vamos estudar mais na frente sobre isso. Entre o reencarnante e a criança que não nasceu, pelas implicações disso tudo. Imagina essa pobre criatura que já tinha feito 2 abortos, está partindo para o 3º. Imagina as repercussões disso. Ele não explica aqui se esses 3 abortos são nessa própria encarnação, ou se são encarnações sucessivas, ou se Volpini é o próprio que já vem tentando a reencarnação com essa pobre mãe pela 3ª vez. Se for, imagine o nível de ódio que vai ficar no coração de Volpini ao haver abortamento pela 3ª vez com a própria mãe. Imagine o nível de compromisso disso. Dramático. E mesmo se não for, se for com 3 diferentes, são 3 casos dramáticos que ela vai ter que enfrentar como espírito para muitos séculos, muito possivelmente, para tentar equacionar esses ódios que foram gerados em função desses 3 abortamentos. Veja que coisa grave, gente. O leviandade da mãe, está dizendo aqui. E atualmente, sim, para a 3ª vez. Imagine isso tudo. Debalde disse a Apuleio, temos oferecido o socorro que podemos dispor. Ou seja, tudo está sendo feito pela espiritualidade amiga, diz Apuleio a Alexandre. Esse diálogo todo é travado entre Alexandre, que é o instrutor de André Luiz, com Apuleio, que é o chefe dos espíritos construtores, onde Alexandre está pedindo uma oportunidade para que André Luiz consiga ver um caso complexo de aborto, por exemplo, para trazer ensinamentos. Diz então Apuleio. A infeliz deixou-se empolgar pela ideia do gozo, a vida, e se emanou a entidade desencarnada da pior espécie, seu processo grave um processo grave de obsessão, de vampirismo, vamos ver isso aí, né? Está dizendo ele que para acentuar os seus planos sombrios das entidades das sombras, né, portanto, das entidades infelizes, separaram quem? A mãezinha de Volpini do próprio companheiro. Ou seja, criou tantas dificuldades, tantas brigas entre marido e mulher no decurso da gravidez que separou o marido. Isso tudo fruto do processo obsessivo dramático de vampirismo que ela estava sofrendo pelas entidades das sombras. E o primeiro ponto para chegar para facilitar o trabalho dele, as entidades das sombras, foi separar ela do marido, que ela tinha um apoio do marido. Que o marido cuida dela porque tem um filho em comum, né? E na hora que separa, ficou muito mais vulnerável à defesa dessa criança, está dizendo isso, né? O primeiro plano foi separar do marido. A ansiosas ainda das sombras, por lhe precipitarem o coração na esfera das emoções baixas. Está claro aqui que essas entidades das sombras desejavam utilizar a pobre mãe em processo obsessivo e dramático na área da sexualidade, na área do álcool, por aí vai. Nós já vimos isso uns anos atrás, por exemplo, no vampirismo. Essas entidades das sombras utilizam-se das pessoas que se deixam envolver, pessoas com baixo nível de elevação espiritual, para utilidades fins, para utilizar dessas criaturas como instrumento, para se utilizar dos prazeres do sexo, para utilizar o prazer da bebida alcoólica, ou mesmo os glutões, o sentir o prazer da comida. E nós vimos e estudamos, inclusive, um caso de um grupo de estudantes de mediunidade lá atrás. A dramática situação em que essas pessoas são exploradas pelos vampiros, em que utilizam-se dessas pessoas, deixando-as com viciações dramáticas e também com um problema sério de pequenos, como é que eu vou colocar, larvas espirituais nos órgãos,
que causa destruição, a morte gradativa das pessoas, física. Nós estudamos isso lá atrás, né? Enquanto Alexandre o ouvia quem? Apuleio, em silêncio, Apuleio continuou, depois de longo intervalo. Disse ele a Apuleio: Vulpine atingiu agora o 7º mês de gestação, ou seja, 2 meses só para nascer, né? 7º mês de gestação, da nova forma física. Mas a noite, diz Apuleio, a noite próxima será decisiva para ele. Ou seja, veja, que luta, porque a gente vai ver aqui que as entidades das sombras lutaram desde o começo para, na verdade, haver esse abortamento. Mas, até agora, esse abortamento não aconteceu pela defesa dos espíritos construtores, defendendo os emissários de Deus, lutando muito para defender, não só o menino, o Vulpine, mas para defender a família. Na hora que ela está defendendo o Vulpine, ela defende a família, está defendendo a mãezinha, para não assumir outros compromissos graves, como é o caso do aborto, né? Ou seja, a finalidade de Deus é defender a felicidade dos seus filhos. Mas tem hora que não se pode fazer, ir contra as pessoas. É aquela história, você está doente, aí procura o médico explica a patologia, faz os exames, mostra o remédio, você não toma remédio, joga fora, vai ficar bom ou não vai? Então, há um limite, nos diz André Luiz no capítulo passado. O próprio Apuleio estava explicando, ele faz tudo que pode, mas tem hora que, paciência, né? Tem hora que não, quando a pessoa não quer, fica difícil. Diz ele, já recebi o apelo dos colaboradores. Colaboradores de quem? Dos construtores. Volto a dizer, quem está dizendo isso é Apuleio. Já recebi o apelo, a pedido de ajuda dos construtores que estão lá trabalhando na construção do feto, na organização do feto, na gestação de Vulpine, disse ele. Já recebi apelo dos colaboradores, que ficaram nas imediações do caso, em serviço ativo, no sentido de evitar certas extravagâncias da futura mãe, projetadas para hoje. Ou seja, ela vinha cometendo graves extravagâncias, mas estava preparando uma grande essa noite de hoje. O apelo é que pediram o apoio do chefe dos colaboradores. Venha para cá, que a situação está muito dramática, vamos ver se ele consegue remediar. Essa é a situação em que Apuleio está narrando para Alexandre, né? Entretanto, disse ele, não creio sejamos por ela obedecidos. O nível de reflexão, de responsabilidade dessa mãezinha é tão grande que olha, ela cometeu tantas coisas graves e está fazendo um esforço, mas, infelizmente, depois de 7 meses de luta dessa criança gestada, o aborto é muito possível. Disse a Apuleio, a organização fetal não se encontra em condições de suportar novo desequilíbrio. Você estava muito fragilizado o feto diante de tantas irreflexões, tantos atos infelizes praticados pela mãe, estava em vias de haver um abortamento, né? E se a pobrezinha, a mãe, não despertar para o dever maternal, sagrado, divino, abrirá ainda hoje a 3ª falência, ou seja, o 3º abortamento com consequências dramáticas, terríveis, para a criança e para ela em especial, que está contraindo uma dívida dramática, espiritualmente falando, né? Então, diz a polícia, se André puder vir conosco, dar-nos-á muito prazer. Ou seja, o apelo feito por Alexandre fora efetivamente albergado e recebido com muito carinho por Apuleio, que já convidou Alexandre, André Luiz, melhor dizendo, para acompanhar nessa tarefa, de acompanhar essa situação de Vulpine, volto a dizer, trazendo para ele grandes ensinamentos e para nós também, né? Alexandre, que me parecia muito circunspecto, ou seja, muito preocupado, pensando naquilo que ouvi naquele momento, dando a ideia de quem não desejava cultivar qualquer comentário menos edificante, considerou. E é importante a gente entender, gente, os espíritos, quanto mais elevados, mais são caridosos, fraternos, são benevolentes, né? Mas muito mais que indulgente. Ou seja, é não exigir além do que de cada um pode dar. Indulgência significa isso. Ou seja, ele não fez nenhum comentário que pudesse ferir aquela mãezinha ou de reprovação, não. As criaturas têm piedade mesmo, e faz preces, etc. Então, ele ficou, não comentou nada dessa atitude reprovável da mãe, ao contrário. Aí disse, nosso companheiro irá com vocês. Alexandre agradeceu a Apuleio por essa oportunidade que está sendo dada a André Luiz. Por vezes, disse André Luiz, disse Alexandre, para preservar conscientemente a saúde, ou seja, para dar valor à nossa saúde, é preciso conhecer a enfermidade. É preciso entender que as doenças decorrem muitas das vezes por falta de cuidado nosso. Se ele não conhecer os malefícios, como é que vai cuidar da saúde? Se não tiver consciência da importância de preservar a saúde, vai adoecer. Mas se eu não conhecer a doença, como é que eu vou saber
vou estragar minha saúde, na bebida, na droga, e por aí vai, né? Para cultivar o bem, é necessário não ignorar que existe o mal. Ou seja, para a gente lutar pelo bem é saber que o mal existe, está ali espreitando se a gente não se cuidar. Com efeito, depois desse diálogo fechando entre Apuleio e Alexandre, ficou tudo acertado, e Alexandre liberou André Luiz para ir com Apuleio e disse, com efeito, à noitinha, chegamos, Apuleio, dois companheiros, ou seja, dois construtores dele e eu, e André Luiz, né? Uma residência confortável de aparência distinta, disse ele. O grande relógio da parede mostrava 20 horas menos 5, ou seja, 19h55. Seguindo o diretor, seguindo Apuleio, penetramos num aposento bem mobiliado. Está descrevendo aqui a casa da senhora, da mãe de Vopini, onde se encontravam 3 entidades encarnadas de horrenda figura, ou seja, entidades profundamente infelizes, distintamente do lar de nossa amiga Raquel, lá no Segismundo, que só a espiritualidade da amiga estava lá, tinha 3 entidades profundamente infelizes, e tinha, certamente era por sintonia com alguém na casa. Essa entidade não estava ali à toa. Se só há a presença das sombras quando há luz, ou seja, quando há a sintonia das entidades, das pessoas da casa, né? Então, 3 figuras desencarnadas de horrenda figura, em que, em virtude do baixo padrão vibratório, não perceberam a nossa presença. E por que as entidades das sombras não identificam a presença das entidades iluminadas? Por falta de sintonia. Porque só a sintonia quando está na mesma faixa vibratória. Quem está abaixo não consegue ver as vibrações acima. É isso. Então, as entidades das sombras não conseguem identificar a presença da entidade da luz, porque a diferença vibratória é grande. Ele não consegue alcançar a faixa vibratória da entidade da sombra, da luz, e todos aqui estavam chegando. Apuleio do Espírito Construtor de André Luiz tinha uma faixa vibratória completamente diferente deles, né? Muito bem. Conversavam as entidades infelizes entre si, combinando medidas detestáveis, imagine, que não cabe relacionar aqui. E eu acho tão interessante esses cuidados de André Luiz, é o da espiritualidade amiga, de não mostrar determinadas coisas que vão assustar, que não vão educar a cada um de nós. Mas só diz que o quadro era dramático, era muito difícil. Mas não cabe falar. Só não disse que... Ora, se as 3 entidades eram das sombras, infelizes, não podia estar combinando coisa boa. Se eles estavam ali, que estavam falando, e as medidas eram detestáveis, portanto, eram medidas dramáticas, de profundo ódio, né? A certa altura da palestra das 3 entidades infelizes, diz André Luiz, porém, referiam-se ao caso da reencarnação de Vopini de maneira franca. Ou seja, estavam dialogando entre si, os 3, sobre o caso, em espécie, da reencarnação do menino de Vopini. Não sei, disse uma delas, o mais perverso dos 3. Porque a arte infernal, disse ele, vem resistindo o intruso. Veja bem, gente, o intruso, ele trata a criança que está reencarnando como intruso. Por que intruso? Porque aquela criança certamente vai, digamos assim, não vai de encontro aos interesses deles, que eles querem a mãe, o espírito infeliz, livre para as noitadas, para as orgias, para as bebidas, etc. E uma criança dificulta. Por isso que ele está um intruso. Se iria atrapalhar. Certamente essas entidades já se utilizam desse espírito infeliz há muito, e há muito, e há muito. Lembremos que nós temos vasto material da doutrina espírita falando desses processos de vampirismo dramático. Nós aqui abordamos alguns casos nessa obra, mas tem um assunto bem interessante no livro Fisiologia da Alma, de Ramatiz, que ele fala que as pessoas, muitas das pessoas que vivem, por exemplo, processo de alcoolismo grave, os alcoólatras, às vezes, muitas vezes são processos de vampirismo dramático, que essas pessoas são utilizadas pela entidade infeliz, pelas entidades infelizes, para utilizar-se ele para beber, tanto que, às vezes, o cara não tem dinheiro, mas eles arranjam alguém que pague, induzido espiritualmente, para que, na verdade, só vá beber, porque ele sente o hálito do álcool e se sente o prazer do álcool. Ou alguns são utilizados, algumas pessoas, para o prazer do sexo. Muitos dos estupros são crimes. E essas pessoas, essas entidades induzem a pessoa a praticar determinados atos e sentem o prazer do sexo junto com aquela pessoa, no desequilíbrio, né? Ou na comida, e nós vimos vários casos aqui. Então, tem esse livro, Fisiologia da Alma, que chama essas criaturas desencarnadas, os alcoólatras, como caneco vivo, utilizado. São tratados assim pela espiritualidade infeliz, os vampiros, né?
No livro Voltei, que na história de Frederico Figner, psicografado por Ivan Jacó, através de Chico Xavier, também narra isso, de uma entidade que utilizava-se e muito. E demais, por que, que às vezes uma pessoa embriagada atravessa uma rua e não é atropelado? Porque é protegido pela entidade das sombras, porque não quer perder aquela criatura que é utilizada como instrumento dele, né? Então, veja que coisa mais dramática. No livro também, como é o nome, meu Deus? Outro livro da coleção de Chico Xavier, chamado Sexo e Destino, tem um caso dramático, é uma das obras de André Luiz, em que um pai de criação estupra a própria filha, por problema induzido por entidades infelizes, né? Chama-se Marita, a menina, estou lembrando, Marita, e Cláudio é o camarada. Só dramática, terrível. Veja a que ponto chega essa situação. Então, esse caso aqui é um caso que as entidades infelizes chamam o menino reencarnado de intruso, porque ele vai atrapalhar as folias, as farras na companhia da mãe. Veja que coisa dramática. Continua ele dizendo, os três planejando, despejá-lo-emos, ou seja, haverá o aborto, da primeira oportunidade, planejando, né? Quando isso ocorre, disse o outro, ou seja, quando está havendo dificuldade, e lembre-se que faz 7 meses, o menino está na 7 meses de gestação. Aí um diz, quando isso ocorre, essa dificuldade toda, porque mãos de anjos, olha só, as entidades do bem e da luz trabalham por trás. Você tem alguém protegendo, isso quer dizer isso, né? Pois que vão para o inferno, o outro dizendo, reclamou o outro, de aparência mais cruel. Falando dos protetores, dos enviados de Deus, que vão para o inferno, né? Veremos quem pode mais, desafiando ele, né? Cesarina, que é a mãezinha de Volpini, já nos pertence, 90%, ou seja, eles estão trabalhando tanto a cabecinha dela, né? 90%. Atende perfeitamente aos nossos propósitos, ou seja, ela é induzida em muito, não obstante a presença do Espírito Construtor ajudando para defendê-la, mas ela não se ajuda. A sintonia dela são com as sombras, porque ela só pensa no mal, os sentimentos infelizes, cria sintonia com os infelizes. Se eu tenho um sentimento no bem, etc., eu sintonia com o bem. O bem está ali pertinho, o Espírito Construtor, mas ela não tem sintonia com eles. Essa é a grande história, dá ouvido às entidades infelizes. Não é assim também na vida do dia da gente? A gente vê o papaizinho, o vovô, que nos aconselha, nos mostra o caminho, mas a gente só ouve aquele camaradinho na esquina que é o nosso mal, a gente prefere ouvir eles. Ouve quem está do nosso lado, nossos anjos da guarda, encarnados, né? Assim, é isso, é exatamente isso, né? Muito bem, quando eu dizendo, Cesarina, por que um filho intrujão, quando eu comentando, em nossos planos? É preciso combater até o fim, ou seja, eles planejam, vamos combater até o fim, estamos perto de chegar lá. Aí vem o convite de Jesus, que eu boto aqui entre parênteses, né? Do orar e vigiar. Gente, Jesus, tudo que Jesus escreveu é santo e é sábio, né? A gente tem que ter esse conselho de Jesus como um mantra na vida da gente, né? Do vigiar e orar, do orar e vigiar, né? O tempo todo. O que significa isso? Na hora de chegar um sentimento, algo negativo em nossa mente, algo de infeliz, vamos entrar em oração. Essa é a vigilância, né? É a vigilância contra o mal. A oração faz elevar nossa faixa vibracional e voltar a ter sintonia com as entidades do bem, que é muito possível que esse sentimento infeliz seja alguma entidade infeliz que esteja chegando e esteja plantando em nosso, botando a tomadinha na nossa mente. E se a gente persistir naquele sentimento infeliz, termina com os processos obsessivos. Os processos obsessivos são isso. As entidades das sombras chegam, começam a plantar uma ideia na cabeça da gente, que não é nossa, mas a gente começa a aceitar, e aí a tomada entra na nossa cabeça e o processo obsessivo acontece assim. Na hora que a gente tem a oração em prece, pede a Deus a em prece, a espiritualidade amiga vem e nos ajuda a levar a nossa faixa vibracional e você sai da faixa vibracional das entidades infelizes. Você muda de faixa, essa é a grande verdade. Muito bem. No entanto, considerou o terceiro. Isso é o diálogo das entidades da sombra, viu, gente? No entanto, considerou o terceiro, que até então se mantinha em silêncio. Há mais de 6 meses estamos trabalhando em vão para ele já. Há mais 7 meses na gestação que eles lutam por abortamento, lutam desesperadamente, né? Talvez hoje façamos o resto, ou seja, estão na fase do resto, porque o feto está tão fragilizado, tão dramática a situação, como disse a Paulinho lá atrás, por tantos em reflexões da mãe, que a possibilidade do abortamento está muito próxima. Aí diz, olha, dizendo, comentando, um filho viria roubar-nos, talvez a boa companheira com quem contamos agora. Boa companheira de quê? De farras, né? De reflexões, de bebidas, de orgias, etc.
É boa companheira para as entidades das sombras, mas não está sendo uma boa companheira para o filho. Não tá ela cumprindo a missão sublime, sagrada, de preservar e cuidar do filhinho que estava no seu âmago, no seu útero, né? Que eu deveria se cuidar, né? Ou seja, a mãe era instrumento das entidades infelizes. O processo de vampirismo, nós já sabemos que estudamos sobre esse assunto aqui. Todas as atenções dela, e continua o diálogo da entidade das sombras, todas as atenções dela convergiriam para ele vir para a criança, claro. E nós sabemos, quando nasce uma criança, ele é o centro das atenções. A mãezinha está ali alimentando a criança com a concha do seio, através do leite materno, os cuidados, lutando para dormir, o carinho, o amor. Nós sabemos que é integral o trabalho das mães com os filhos no tratamento dos primeiros meses, muito grande. Então, a entidade da sombra não quer de jeito nenhum, porque iria tirar ela e afastar ela naturalmente. A criança ia dividir ela das farras, das bebidas, das farras terríveis. A entidade da sombra não quer de jeito nenhum. Diz, olha, toda a atenção convergia para ele, para a criança. E o nosso prejuízo dele das entidades da sombra seria enorme. Por quê? Que é perder a companheira das folias e os prazeres, etc, etc. Mas, um dizendo, isso é o diálogo deles três. Mas se existe mão de anjo trabalhando a favor dele, temos mão de demônios, diz ele, um deles, né? Para agir também, ou seja, as sombras, fazendo para que tudo dê errado. Já vencemos 2 vezes. Significa isso. Essas 3 entidades infelizes foram as protagonistas dos 2 abortos anteriores de Cesarina. É a 3ª vez que as entidades estão tentando... Veja, ela era parceira das entidades da sombra há muito tempo. Se eles estão dizendo que os 2 abortos passados foram protagonizados por eles, que fizeram as mesmas tentações de conseguir dobrar a Cesarina e ela abortou a 2 vezes passada, ou seja, imagine, essa parceria de Cesarina com essas 3 entidades já vem de muito tempo, né? Já conseguimos por 2 vezes. Por que não vencer agora igualmente? Já pensou, gente, que coisa terrível? Aqui eu fico imaginando, se esse pobre do Volpini é a mesma criança que vem encarnar as 3 vezes. Imagina o ódio dessa criança em relação a essa mãe, a Cesarina. Ou se outros. Dramático, né? E se o filho vier, diz outra entidade? Isso é tudo o diálogo dos 3, né? E se esse filho vier, considerando os interlocutores, certamente virá o esposo de regresso. Olha só que coisa impressionante. A primeira coisa que eles fizeram para vulnerar a situação do menino foi separar a esposa Cesarina do marido. Por quê? Porque o marido é pai. E se é pai, vai lutar para que a mãe tenha cuidado com a criança. É claro, ele é um óbice no projeto das entidades das sombras. A primeira coisa que fizeram foi separar. Então, se esse menino nascer, a gente conseguiu separar o pai. Mas se ele nascer, certamente o pai vem. Vai ficar muito mais difícil. Nós vamos ter 2 aniversários. Vamos ter a criança, que vai ter a atenção da mãe, e o pai, para obrigar ela a ter zelo com a criança, vamos perder essa nossa parceria com ela, com Cesarina. Olha aí, olha a sua explicando, né? Imagine como será dramática dizendo, se vier o menino, vem o marido também, olha o problema, o pai. Não poderemos conservá-lo à distância. O menino, está falando do menino, por mais tempo, caso isso se verifique, disse ela. Disse ele, né? As entidades, né? Isso nunca respondeu o adversário mais feroz. Dos 3 era o mais infeliz, né? Com inflexão sinistra. Como era diferente aquela paisagem. E André Luiz comentando, meu Deus, ele fazendo uma comparação dessa paisagem sombria, onde aquelas 3 entidades das sombras imperavam na casa dessa senhora, de Cesarina, comparando com a câmara reencarnatória de Raquel, que era uma paz, uma tranquilidade. Olha, como a paisagem era diferente comparativamente com a câmara de Raquel, onde levava a efeito tão formosas observações referentes à tarefa reencarnacionista. Aí eu estava dizendo aqui como imagina a extensão dos débitos dessa pobre coitada, né? Com a espiritualidade. O aposento mantinha-se absolutamente desguarnecido. E é interessante ainda entender isso também, gente. As entidades do bem estão sempre a velar por nós, mas a gente tem que desejar, tem que querer, né? Mas, ó, a informação. Desculpa. Diz ela, o aposento mantinha-se absolutamente desguarnecido das entidades da defesa magnética. Por quê? Quem é que, na verdade, estabelece as barreiras vibratórias magnéticas? São as entidades do bem, não é? As entidades do bem é que faz essas defesas magnéticas para quê? Lembra que a câmara reencarnacionista de Raquel era inviolável, tem barreiras magnéticas? A dela não é. Por quê?
cada sintonia da pobre da Cesarina com as entidades das sombras. Ela atinge, ela chama essas entidades das sombras, ao contrário de Raquel, né? E não se via o movimento de visita espiritual da esfera superior que caracterizava a formação do novo corpo de Segismundo. Então, ele está notando em tudo a diferença, porque lá na reencarnação de Segismundo sempre tinha, além dos espíritos construtores, o amigo espiritual de Segismundo, que era Herculano, envergadura espiritual, o Alexandre, que era um espírito de grande envergadura espiritual, e sempre tinha visita de entidades do bem. Quem? Os amigos de Segismundo, que eram muitos, que ele beneficiou muita gente. Os amigos espirituais de Raquel e de Adelino, que estavam o tempo todo lá colaborando, ajudando, etc, etc. Lembra das discussões que faziam no mundo espiritual para ajudar ela, para ajudar o feto, para Segismundo, ajudar o próprio Adelino? Aqui não havia nada disso. E por que não havia? Essa era a grande diferença. Ele está questionando para trazer ensinamentos para a gente. Olha que coisa interessante. Diz, olha, está observando, esse Apuleio chamando a atenção de André Luiz. Está notando, falou Apuleio Gentil, nem sempre a nossa tarefa da espiritualidade amiga dos construtores se desdobra ao longo dos jardins afetivos, ou seja, jardim de afetividade e amor, não. Tem diferentes, que era o caso aí da Casa Cesarina, né? Muitas vezes, diz ele, devemos operar, ou seja, trabalhar em nome de Deus, sob verdadeiros tormentos de ódio, que era o caso da Casa Cesarina, que desintegram nossos melhores elementos magnéticos de cooperação. E é importante que a gente entenda, gente, também tem o magnetismo do bem, o magnetismo do mal. As entidades construtoras estavam lá fazendo o papel deles, mas as entidades das sombras estavam lá em grande volume fazendo também por sintonia, que eram atraídos por Cesarina, né? Este é um caso típico, diz ele, diz Apuleio, né? Recordei que a residência de Adelino, diz André Luiz, se enchia diariamente de afeições do plano espiritual. E perguntei, isso é sintonia, né? Porque tanto Adelino, quanto Raquel, quanto Segismundo tinham sintonia com as entidades do bem. Todos iam lá dar apoio, prestar apoio, porque o amor é um sentimento inquebrantável. Os que se amam buscam os que se amam, estão precisando e vão ajudar. É assim que funciona. Como as entidades das sombras também, onde são chamadas, elas vão, por sintonia, né? Mas a futura mãe não dispõe de... Isso é André Luiz perguntando a Apuleio para ele se esclarecer por que a ausência de espíritos iluminados ali, e também traz ensinamentos para a gente. Por que a futura mãe não dispõe de relações em nossa esfera espiritual? A pergunta de André Luiz Apuleio. De qualquer modo, respondeu ele, sempre temos bons amigos na zona superior, diz ele, aquela em que nos encontramos. Ou seja, nós estamos encarnados, diz André Luiz, que não há espírito infeliz que não tenha um espírito mais feliz que o ama. Todos nós temos. Afinal de contas, que são nossos amigos espirituais, ou os anjos da guarda, como diz a doutrina católica, são espíritos mais elevados que nós, né? E ninguém pode dar o que não tem, não é isso? Muito bem. Então, ele disse, olha, todavia, explica Apuleio, para justificar a ausência dessas entidades de luz lá naquele ambiente. Todavia, em certas circunstâncias, afastamos-nos, os espíritos do bem, voluntariamente deles. Como assim? Cesarina poderia contar com diversas amizades que tem no mundo espiritual que o ama, né? No entanto, ela mesmo se incumbe de obrigá-las, como é forte esse verbo, obrigá-las à ausência. Obrigá-las como? Que elas fazem tudo para ajudar, fazem tudo, mas não são ouvidas. Porque as entidades, as pessoas que têm um sentimento de infelicidade, só escutam as entidades que têm infelicidade. Ou seja, se você só pensa, age, planeja no mal, você vai criar sintonia com as entidades do mal. Aqueles anjos da guarda estão do seu lado e você não consegue ouvir. Não consegue ouvir. Então, as entidades que o amam e o lá procuravam, ela não tinha sintonia com eles. O que adianta? Lembremos que lá no livro Nosso Lar, André Luiz passou 8 anos no umbral, por quê? Porque estava com um sentimento de revolta tão grande que o tempo todo o ministro Clarence, a pedido da mãezinha dele, estava lá tentando ajudá-lo, mas não tinha sintonia, porque estava com o coração cheio de sentimento infeliz, de raiva. Quando cansou de sofrer, que abriu o coração, pediu a Deus e clamou por paz, por amor e clemência, aí ele viu o ministro Clarence de lá, ele criou sintonia, ele elevou sua faixa vibracional através da oração. É isso que dá. No caso de nossa amiga aqui, ela não tinha. A sintonia dela pelo sentimento de infelicidade era com as entidades das sombras, por isso que não conseguia a presença e a assistência das entidades de luz. Impressionado, perguntei, considerei. Não terá ela, se André Luiz perguntando, não terá ela, Cesarina, contudo um pai ou mãe em nossos ciclos espirituais, em que tome a si o sacrifício de defendê-la?
Perguntou. Aí a polícia perguntou, tem. Ela tem um pai que estima com extremo de afeto, que ama profundamente, esclareceu o diretor. No entanto, sofria o pai imerecidamente pela leviana e pela filha leviana e grosseira. Ou seja, sofria porque tudo que ele tentava ajudar, ela fazia tudo o contrário. Não tinha nem sintonia com ela, tentava de tudo, né? E tanto padeceu, tanto sofreu o pai que estava tentando ajudar, tanto sofreu por ela, que os seus superiores, superior de quem? Os amigos espirituais do pai dela, né? Em nossa colônia espiritual, de nosso lar, o pai dela era lá do nosso lar, né? Submeteram o pai dela ao tratamento para ouvido, que é uma palavra em espanhol, mas significa esquecimento temporário da filha querida. Veja que coisa impressionante. A espiritualidade superior, para evitar que o pai dela continuasse a sofrer, submeteram ele a um tratamento para que esquecesse a filha temporariamente. A gente tenta ajudar, tenta ajudar, tenta ajudar. Se você não quer, deixa passar, sofrer um pouquinho, que a história, aquele velho adagio popular que a dor ensina a gemer. Não, você vai aprender a sofrer, um dia você vai refletir. Só vai aprender assim, né? Quando não é pelo amor, o apelo vem a dor, que corrige, né? Você está dizendo. Então, submeteram o pai dela a um tratamento ao esquecimento temporário, até que ela, a filha, Cesarina, possa se recordar, até que ele, o pai, melhor dizendo, possa se recordar e se aproximar dela sem angústias emotivas. Ou seja, até que ela melhore, até que ela mude, renove-se, aí o pai pode chegar de novo, quando ela estiver apta a ouvir os apelos e o amor do pai. Olha que coisa interessante. André Luiz disse, puxa, esse assunto é novo para mim, não sabia disso. Havia, então, recursos para aplicação do esquecimento no mundo das almas? Ou seja, André Luiz não tinha conhecimento disso. É talvez até que André Luiz até soubesse, mas para trazer a nós, leitores, filho de Deus, estamos aqui ouvindo, esse conhecimento, ele perguntou, e a polícia respondeu. É importante que entenda, ele está fazendo essa obra, né? Respondeu, sim, meu amigo, não tenha dúvida. Em nossa esfera, seja, no mundo espiritual, a dureza, olha a explicação, a dureza e a ingratidão daqueles ingratos que tentam ajudar, você não quer? A dureza e a ingratidão não pode perseguir o amor puro. O pobre do pai sofrendo, que tentava ajudar a filha de todo jeito. E ela não queria, né? Quando as almas reencarnadas se revelam impermeáveis, ou seja, fechadas ao esclarecimento, ao amor, ao reconhecimento e à compreensão, distanciamos dela, deixa sofrer, vai aprender na luta, vai aprender quebrando a cabeça, batendo aqui e acolá. História, o mundo vai ensinar. Terceira popular, que a dor ensina a gemer, é isso mesmo. Naturalmente. Até mesmo quando encerrem para nós valiosos joias do coração. Mesmo que amemos demais e muito, desejamos fazer o bem, mas está trazendo profundo sofrimento aos entes amados, que tenta ajudar, ela não quer. Até que se integrem nos conhecimentos das leis de Deus, desperte para e se dispõe a segui-las em nossa companhia. Lembra que André Luiz passou mais ou menos guardado as proporções. Enquanto ele estava revoltado, não foi possível. Mas na hora que abriu o coração, todas as possibilidades de ajuda, foi resgatado do nosso lar, nós lemos o livro e sabemos disso. Continua ele dizendo, quando somos fracos, aí essa explicação é interessante de entender. O que significa isso? Quando somos fracos, está se referindo agora ao paizinho dela. Ou seja, que o pai dela não abandonou de jeito nenhum. Não teve coragem de. Olha que informação interessante. Quando somos fracos, porém, embora muito amoráveis, que era o caso do pai de Cesarina, e não nos sentimos com a precisa coragem para afastamento necessário, se merecemos, ele quer dizer o seguinte, que tem espírito nessa situação que não tem o merecimento. Então, não é submetido ao tratamento de esquecimento. Vai sofrer porque também precisa passar para essa etapa também. Se merecemos o auxílio do nosso maiorário, ou seja, dos nossos amigos espirituais, isso é um favorecimento. Por que favorecimento? O pai dela já sofrer. Aquela angústia está vivendo diuturnamente tentando ajudar a filha, e a filha não quer ser ajudada. Então, isso é um merecimento. Como o pai dela tinha méritos, os amigos espirituais maiores, os instrutores dele, submeteram um tratamento para esquecer, meu amigo. Você vai passar aqui um tempo para se restaurar, se restabelecer, e quando a sua filha despertar, começar a se renovar, aí você vai se lembrar que é pai dela, não vai chegar e poder ajudar. Por quê? Porque você está sofrendo imensamente e não está ajudando ela. Nem você está ajudando ela e nem você está se perturbando, está sofrendo muito. Não é justo isso. Porque você nem está ajudando ela e está se perturbando, está sofrendo. Então, quando ela acordar para e puder perceber a sua ajuda, aí você vai se recordar que é pai dela e pode chegar perto dele e ajudar. Muito bem. Olha que coisa interessante, gente. Para a gente entender esses instrumentais que a espiritualidade também tem. Né? Mas, somos favorecidos com o tratamento magnético
que opera em nós o esquecimento passageiro. É passageiro, ele vai lá retomar esse conhecimento. Nesse instante, isso tudo é explicação porque André Luiz perguntou a Apulei por que não via ali espíritos iluminados tentando ajudá-la, cuidar da casa, enfim, defendê-la. Ele perguntou se um pai, ele está explicando. Nesse instante, Cesarina penetrou o quarto, a mãe, que até então ele não tinha tido nenhum contato ele com Cesarina, né? Tudo era explicações do caso que Apuleio fez a Alexandre e depois André Luiz. Cesarina penetrou no quarto, em seguida dos construtores, que estavam os construtores que estavam acompanhando Volpini, né? Depois da base fica 2 construtores ajudando, até o processo do término da construção do feto e o nascimento da criança, né? Nós vimos o caso de Segismundo, né? Que envolveram, que velavam, que cuidavam de Volpini, o reencarnante. Enquanto a senhora se sentava à frente do grande espelho, dando início aos complicados arranjos de apresentação festiva, se arrumar para uma festa, imagina, são com 7 meses de gravidez, uma festa, né? Os cooperadores de Apuleio, ou seja, os espíritos construtores, se aproximaram, saudando-nos atenciosos. Um deles disse, infelizmente, disse um deles ao chefe, que chefe? Apuleio, né? Porque Apuleio é o chefe dos construtores, né? A situação, chefe, é muito grave. Assim, a situação da gravidez de Volpini e de Dona Cesarina é muito grave. A situação está insustentável, disse ele, pesarosamente falando, né? Aí ele disse, é impossível, dizendo para Apuleio, é impossível prosseguir em nosso esforço de assistência com esse desejável. Ou seja, fizemos tudo o que pudemos, mas ela não se ajuda. Ela não quer ser ajudada. É aquela história que você vai ao médico, o médico passa o remédio e você joga fora. E não adianta. Você quer ajudar quem não quer ser ajudado é difícil, né? Nossa irmã, disse ele, afunda-se cada vez mais no desequilíbrio destruidores, disse um dos construtores a Apuleio. Unindo-se voluntariamente, ou seja, ela está se unindo porque tem sintonia com as entidades das sombras. Não é eles estão ali obsidiando, não. Ela tem sintonia com ele, é voluntário. Tem os mesmos sentimentos, mesmos desejos, do desequilíbrio, do gozar a vida, do desequilíbrio de toda a natureza. Unindo-se voluntariamente e indicou as entidades viciosas que o cercavam, as 3 entidades das sombras, né? A esses adversários infelizes, entrega-se voluntariamente ela agora aos prazeres e abusos de toda sorte, dizendo ele a Apuleio. Seus desvios sexuais, imagine só, gente, uma pessoa com 7 meses de gravidez, um sexo desregrado no meio do mundo, na luta. Imagine como isso afeta na vida, os cuidados que uma mãezinha tem que ter no estado de gravidez dessa. Seus desvios sexuais, nos últimos dias, têm sido reiterados, têm sido lastimáveis, ele narrando para Apuleio a situação. Desvios sexuais têm sido lastimáveis, ou seja, numa situação dramática, a situação dela, né, de promiscuidade, etc. E enorme é a quantidade de alcoólicos, ou seja, ela bebendo demais, sem equilíbrio, e um sexo desregrado o tempo todo, né? Aparentemente inofensivo, o álcool, se tomado de forma adequada, né? De que tem efeito de consumo sistemático. Se ela alcoólatra bebendo direto e desregrado sexualmente, por quê? É isso que eu volto a dizer que a gente tem que entender. Então, lembrar, quando explicou lá atrás o processo de vampirismo, ela estava sendo instrumento dessas 3 entidades das sombras para o uso sistemático do sexo desregrado, para o prazer dessas 3 criaturas. E lembremos que quando você é fruto dos vampiros, cria todos os processos das larvas espirituais que se alojam no organismo. Então, lembrar quando tratou daquele rapaz que era estudante de mediunidade, onde ele tinha desequilíbrio da sexualidade, os problemas que tinha com as larvas sexuais, destruindo as energias dele por dentro, matando devagar, é o mesmo processo que essa moça está vivendo. Tanto os espíritos os vampiros atuam na área da sexualidade, como na área do álcool, para sentir o prazer do álcool, do sexo. E utilizavam ela de forma exaustiva, esgotando-a fisicamente, além das larvas espirituais, que causa sérios danos. Nós vamos ver o dano no feto daqui a pouco. Vê só que coisa dramática. Por isso que o espírito construtor estava narrando a Apuleio, o chefe, da situação que era muito difícil do feto. Muito bem. Aliados semelhantes distúrbios de vibrações desordenadas no plano mental, por que vibrações? Porque ela estava convivendo o tempo todo com 3 entidades das sombras. E as vibrações terríveis, danosas, afetam o espírito tanto dela como da criança.
as vibrações infernais, infelizes, desarmoniosas, equilibradas, de ódio, etc., etc., afetam o feto, claro, afeta o nosso espírito. Afeta, sim, né? As pessoas que estão subjugadas espiritualmente por entidades infelizes têm as mesmas características e as mesmas atitudes das entidades infelizes. Você passa seu instrumento, né? Seu espírito é o instrumento dele, né? Então, as vibrações ordenadas do plano mental, vemos que a posição de Volpini, ser do reencarnante, é insustentável. Você chega um momento que, infelizmente, se ela não mudar, não acordar agora, vai haver abortamento. Não obstante o nosso melhor esforço, socorro. Ou seja, os espíritos construtores estão fazendo o possível, mas não dá ouvido a eles. Só dá ouvido às entidades infelizes. Ele está dizendo isso. Apulei, ouviu o chefe, as graves notificações em silêncio. Aí observou em seguida. Já sei o que se projeta para essa noite. Ou seja, Apuleio sabia que a situação do menino, do feto, estava insustentável. Se ela não fosse contida ali, ia haver abortamento, não tem jeito. Ele disse, já sei que se projeta a noite de hoje, sabe que a situação é muito grave. Sim, considerou o interlocutor, ou seja, o outro construtor falando. Apelamos para a sua autoridade. Olha que informação interessante. A autoridade de quem? Do chefe dos construtores. Chefe, faça alguma coisa para nos ajudar, porque não temos o que fazer. Essa, em outra linguagem, está dizendo. Apelando para a sua autoridade, porque a organização fetal não poderá resistir a uma nova investida. Ou seja, a situação está tão fragilizada do feto que não suportará mais uma noite de bebidas e de sexo desregrado. Ele vai abortar, não tem jeito. O diretor ouviu-me a examinar, convidou-me, o diretor, ou seja, Apulei convidou André Luiz a examinar a gestante, né? Ao lado dela, da gestante, permaneciam as entidades inferiores a que me referi, as 3 entidades das sombras, que demonstravam absoluta ignorância da nossa presença. Por quê? Por que era ignorância? Pela faixa vibracional. A vibração deles era baixa e a de André Luiz e de Apuleira era bem mais alta. Então, ele não percebia a presença das entidades do bem do lado, né? Cesarina, com excessivo cuidado das mulheres demasiadamente vaidosas, e insciente, ou seja, da irresponsabilidade moral, se ela tinha consciência que não estava tendo nenhum cuidado para zelo com ela e com a criança, utilizava certos recursos, olha que coisa, que despropósito, utilizava certos recursos para disfarçar o aspecto da gravidez. Ela vai passar noitadas, imagina que recurso é esse? Imagina que as pessoas grávidas, para esconder a barriga, devem ter um cinto bem apertado, né? Imagina, apertando certamente o feto, né? Imagine. Ela ia ser para a noitada um certo mês de gravidez e queria parecer que não estava grávida, certamente colocando. Esses recursos devem ser isso. Para disfarçar o aspecto da gravidez adiantada, deixando adivinhar que se preparava com esmero para a noitada de fortes emoções. Ela não estava nem aí para a gravidez, queria curtir, né? Influenciada certamente pela entidade das sombras que queria utilizar-se dela para o prazer do sexo, da bebida, né? Fixei minha... André Luiz vai agora dizer a descrição dele do feto. Eu comecei a examinar o feto. Fixei minha atenção no feto, auxiliada pelo chefe construtor. O que auxilia esse gente? Lembra que estudou lá atrás que quando, na verdade, os espíritos mais elevados têm a possibilidade de aumentar a visibilidade de um outro espírito, põe a mão na testa, na destra, como diz, na testa, e aumenta a sua capacidade com auxílio magnético para aumentar a sua capacidade de visualização? Quando diz isso, a gente entende que é isso. Fixei minha atenção no feto, auxiliado pelo chefe dos construtores, mas não pude esconder minha surpresa e compaixão. Ou seja, o feto está numa situação lastimável. Lastimável. O caso Volpini era muito diferente do processo de reencarnação verificado na casa de Raquel, ou seja, Segismundo, né? A forma física embrionária demonstrava manchas violáceas, ou seja, manchas grandes vermelhas, violáceas, revelando dilacerações. Já havia várias dilacerações no corpo do feto. Por quê? Essa é uma pergunta interessante. Olha aqui a informação interessante da história das larvas ou dos bacilos psíquicos. Lembra que estou lá atrás? Pequenos monstros. Que são esses monstros? São os bacilos inoculados pelos vampiros. Lembra que nós falamos lá atrás? Pequenos monstros, somente perceptíveis ao nosso olhar, nadavam no líquido amniótico, ou seja, na bolsa onde o feto se encontrava, né? No líquido amniótico, invadindo o cordão umbilical. E os monstros, as larvas, ou os bacilos psíquicos, apropriando-se da maior parte do delicado alimento reservado ao corpo de formação. Ou seja, o alimento que era destinado ao feto para nutri-lo
esses monstros estavam devorando tudo. A criança estava sendo desnutrida, porque esses monstros, esses bacilos psíquicos estavam devorando todo o alimento, e a criança quase não estava conseguindo chegar ao alimento. Ou seja, era exatamente essas energias infelizes que os instrumentos das entidades das sombras para vulnerar e acabar com o feto. Né? Coisa impressionante, né? Disse ele, percebi pela intensa anormalidade, tem nada de normal ali, né? A normalidade, né? Dos órgãos geradores, do útero, de toda aquela região da parte procriativa da mulher, a parte não está gerando feto, né? Que o aborto não poderia demorar-se. Pela situação lastimável que estava o feto, sem o alimento, e com aqueles monstros devorando toda a parte do alimento. Na placenta, estava todo envolvido na área daquelas entidades, daqueles seres terríveis, aqueles monstros dramáticos. Né? Apuleio, que é o chefe, igualmente endereçou-me expressivo gesto com a cabeça, acusava a forte preocupação. Ou seja, quando Apuleio verificou a situação, quando é Luiz, viu que a situação era muito difícil. Abandonou subitamente o exame e falou-nos, Apuleio. Né? Se a infeliz, ou seja, se a senhora, a mãe do menino, a Cesarina, obcecada pelos prazeres criminosos, não se detiver nesta noite, se ela for para essa folia de novo, ingerir álcool e praticar sexo desregrado, a organização fetal será expelida até amanhã. Ou seja, o aborto será inevitável. Expelida, quer dizer, será expelida porque o aborto vai acontecer. Né? Depois de pensar alguns momentos, salientou e Apuleio. Tentarei o derradeiro recurso. Ele, lembra que o espírito construtor pediu a intervenção dele, chefe? Faça alguma coisa, ver se ele consegue, como última alternativa, se consegue salvar esse menino de nascer, ver se ele consegue, ver se essa criança vem a nascer, e ao mesmo tempo trazer benefício para a mãe, porque entenda, gente. Lembra que todos são filhos de Deus. Tanto a Cesarina e reflexiva, como o Volpini são filhos de Deus. E ele estava ali para proteger a família, para proteger tanto um quanto o outro, para que a coisa desse certo, né? E ele estava ali para isso. Apuleio dirigiu-se ao interior doméstico da casa e voltou seguido de uma senhora idosa. Olha aí, tá lembrado que lá na reencarnação Segismundo, Alexandre utilizou Joãozinho como instrumento para persuadir Adelino e Raquel, tá lembrado? Um diálogo, etc. A mesma coisa vai ser tentada aqui com essa senhora, para tentar persuadir Cesarina. Esta, disse-me ele, disse Apuleio, indicando a dona da casa, é velha amiga de Cesarina, e velha amiga de Cesarina, suscetível de receber-nos a influenciação. A influenciação dele, quê? Porque ela é uma pessoa de um coração bom e podia ser receber as influências positivas de Apuleio, para tentar transferir a ela o diálogo, para tentar mudar ela de opinião, tentar convencê-la. Porque também era uma senhora amiga, uma senhora já idosa, e um apelo de uma pessoa amiga, querida, tem sempre uma possibilidade de tentar influenciar. Tanto ela recebia a influenciação de Apuleio, ela recebia, porque tem um coração bom, mas teria algum poder de influenciar e tentar mudar, ver se convencia a Cesarina a ir para a folia naquela noite. Aproveitei-lhe, Apuleio dizer, no concurso de que a nossa desventurada irmã de futuro, não possa dizer que faltou assistência ou conselho adequado. Ou seja, da última tentativa, para não dizer, olha, não foi falha, eu abortei porque não teve assistência, não. Teve, né? Disse ele. No gesto de bondade, que a sua ação, ela cavou o seu problema. Todo aquele problema não foi gerado por outrem, foi gerado por ela. Ela atrai as entidades infelizes. Aí a reflexão é dela. Mas pela bondade de Deus que assiste a seus filhos de todas as maneiras, ele estava ali para tentar, em nome de Deus, tentar ajudar ela e também o filho. Já observando por mim, num gesto de bondade, já observado por mim em diversos superiores do nosso plano, ele está se referindo no caso de Alexandre com Joãozinho, colocou a destra, ou seja, a mão direita, sobre a fronte da recém-chegada, da senhora, que se acercou de Cesarina com muita ternura e falou. Essa ternura pressupõe que ela era uma pessoa de bom coração e que era uma pessoa da intimidade de Cesarina. Então, ela era a pessoa certa para se acercar e, com as palavras medidas, intuídas por Apuleio, tentar aconselhá-la, tentar maternalmente ver se mudava a psicosfera dela, se ela fugia aos aconselhamentos das entidades das sombras e via um pouco de lucidez.
Então, disse a senhorinha, que se acercou dela com carinho, intuída por ele. Minha amiga, estou receosa por você, disse a senhorinha, né? Não vá, minha filha. Desconfie de certas amizades pouco dignas. Seu estado, Cesarina, é melindroso. Ou seja, você está em 7º mês de gravidez, minha filha. Não pode estar nas folias por aí afora, bebendo, fazendo e acontecendo. Seu estado é melindroso, não vá, por favor. Por que se exceder, Cesarina? Você está numa situação muito delicada. Uma festa de aniversário em pleno bar não pode servir às suas necessidades presentes. Não pode atender você num estado de gravidez que está, numa situação dessa. E por uma situação dessa é muito arriscado. E mais, com pessoas pouco dignas, esse rapaz que lhe convidou para sair é uma pessoa que eu ouvi falar que não tem bons procedentes. Você vai ser com uma criatura dessa natureza, ser grávida numa situação dessa. Aí veja só o apelo maternal dela, da senhorinha. Abriguei você, ou seja, trouxe você como mãe para minha casa, abriguei você em nossa residência, como se fizesse uma filha. E devo estar vigilante, ou seja, na qualidade de ter você para minha casa, como filha, eu quero lhe tratar como mãe, estou aqui pedindo como mãe, não vá, não vá, minha filha. Olha que coisa maravilhosa. A estratégia da espiritualidade para tentar convencê-la, buscando esse lado maternal de alguém que tinha muito carinho por ela, que albergou na casa dela, como um povo. Nutro a esperança, a senhora dizendo, nutro o desejo, a esperança de vê-la aproximar-se do esposo. Ou seja, ela se separou por interferência das entidades infelizes, e a senhora tocou nesse assunto. Eu, como mãe, lhe peço, eu nutro a vontade de vê-la se aproximar do esposo, do seu marido, que, segundo creio, deve estar ausente por simples questão de incompatibilidade de gênero. Ele não é uma pessoa, ao contrário, ele quer seu bem. É possível trazer de volta aqui para vocês cuidarem do seu filhinho, do filho de vocês. Por favor, não vá, né? Mas se você não se defende do mal, você não faz por onde se ajudar. Se você não se ajuda, em outras palavras, é isso. Se você não se ajuda, quem é que vai lhe ajudar? Se você não cuida de você próprio, como é que você vai ajudar? Como é que você vai se ajudar? Como atender a situação, disse ela. Aqui eu boto observação, aqui parece. Se você não se ajuda, como podemos ajudar? As palavras foram intuídas por Apuleio. Palavras, digamos que mágicas, para tentar, através de uma pessoa muito querida dela, você tentava criar a responsabilidade de alguém já com certa idade, para tentar falar o coração dela. Nessa hora que as entidades espirituais, ouvindo a conversa, já foi intuir, foi perto do juiz dela. Um dos infelizes ser da ignorância e da sombra, que perseguiam Cesarina, por vigilância dela, deixa claro, eles não são obsessores, não. Eles estão ali por sintonia com ela, é voluntário, né? Envolveu, a entidade infeliz, envolveu o seu magnetismo, para o quê? Para neutralizar ela da influência da senhorinha que estava ali, intuída por lei, envolveu-a nos braços, como se desejasse comunicar-lhe o seu estranho e perigoso magnetismo. É importante entender, gente, não só tem magnetismo do bem, não, tem do mal também. E é poderoso pra caramba. Por isso, o vigiar e orar de Jesus é tão importante que a gente tem em nossas vidas. Na hora que sentir algum sentimento, algum pensamento infeliz, faça uma oração. Não é só faixa vibracional. Vi que as entidades inferiores presentes observaram de perto a senhora, estava comentando, e lhe ouviram as palavras sensatas, porque todos exibiam gestos de demonstrações de revolta e desagrado, que não puderam registrar, que não podemos registrar aqui. Ou seja, o objetivo de Luiz não é estar dizendo as palavras textuais das entidades infelizes, isso não interessa. Mas está dizendo, não vou dizer que as palavras que disseram, mas disseram um monte de impropérios. Ele quer dizer isso, né? A interpelada, ou seja, a Cesarina, deixou-se envolver pela influenciação neutralizando o mal. Por quê? Porque tinha sintonia com aquelas entidades, sintonia com elas. Riu-se do que a senhora estava dizendo, o conselho amoroso da senhora, intuído por Apuleio, a senhora idosa, ela riu dela, da senhora, de modo franco, ou seja, ela influenciada pela entidade das sombras, e acrescentou, tranquilíssima, minha boa Francisca, não precisará ensinar-me virtude. A senhora estava com cuidado, trouxe ela para a casa dela, tratando como filha, fazendo um apelo, para ela cuidar do filhinho, que ela está no meio, tanto meio de gravidez, que cuida, teve jeito. Não precisa ensinar virtude. Não tenho meu compromisso para hoje e não posso faltar. Ela não quis nem conversa, né? Não concordo, Cesarina. A senhora, Dona Francisca, voltou de novo. Não concordo, Cesarina. Continua ainda. Tornou a interlocutora com energia sob a inspiração direta de Apuleio. Nem estou fazendo pregação de virtude, minha filha. A sua consciência é responsável. Quero despertar. Olha só que frase forte se alguém tiver sentimento.
Quero despertar suas fibras de esposa que vai sair com o homem desqualificado, em outras palavras, e mãe. Lembra, você tem um filho aí que está prestes a nascer, está com 7 meses. Qual é a responsabilidade? E você é uma esposa, tá? Teve um desentendimento com o marido, veio para cá, mas você tem o teu marido a cuidar, né? O homem cujo convite você pretende atender não merece confiança. Era alguém desqualificado, ela sabia quem era. Não é digno de consideração, Cesarina. Por favor, né? Além disso, seu organismo, minha filha, está com 7 meses de gravidez, não deve ser preservado. Não lhe dói, Cesarina. Olha que frase forte. Não lhe dói a expectativa de prejudicar seu filhinho? Ou seja, em outras palavras, você não está vendo que com essa atitude de refletir, você pode matar seu filho, você pode abortar? Olha que chamada de atenção importante. Um apelo muito forte ao coração de quem tem sensibilidade. E pressupõe que alguém grávida tem esse sentimento, né? Mesmo assim, ela desconsiderou tudo, né? Não pondera o futuro, ela disse, olha o apelo dela. Não se condói como vai prejudicar o filhinho. Você está ponderando o futuro? Em outras palavras, o que quer dizer? Já imaginou se você perder seu filho por função no aborto desse? Como é que ficar a sua consciência? Culpada. Já pensou nisso, as consequências para a sua vida futura? Tudo isso ela falou, intuída por Apuleio, né? E a respeitável amiga continua advertindo com severidade maternal, com amor, mas sendo nas palavras certas, né? Enquanto a futura mãe de Volpini se mantinha em franca posição de negativa, de impermeabilidade. Tudo que falou, nem está nem aí, ignorou tudo. Impressionante, né? Não absorveu nada. Veja só, 2 horas, não foi 15 minutos, não. Veja só o esforço sobre-humano feito pela espiritualidade amiga. 2 horas essa senhora foi utilizada por Apuleio, tentando, com palavras amorosas e doces, tocar o coração de Cesarina. Veja só o trabalho gigantesco da espiritualidade, no sentido de tocar aquela mãe das responsabilidades que tinha diante daquela criança e o futuro. Lembra como é que vai ficar você com a família? Com a responsabilidade sua, porque todo mundo vai saber que você bebeu e andou por aí afora. E o seu aborto foi em função disso. Você imaginou as consequências para a sua saúde? Do filho que vai morrer? Ou das consequências para a sua família? Ela, todos esses argumentos, 2 horas, Apuleio intuiu a senhora com essas palavras amorosas para tentar despertar no coração dessa mãe que, sob a influenciação da unidade das sombras, preferiu ouvir a unidade das sombras. Então, a responsabilidade é dela, né? 2 horas durou a conversação, da qual o diretor dos construtores usou da caridade, isso é caridade profunda, cuidando dela e da família e do filho, certo? Da lógica e da paciência, é muita paciência, 2 horas. Mas, nas mais altas doses de paciência, de caridade e tal, todavia, ao fim do tempo, depois de 2 horas, um automóvel fofonou a porta. Quem era? O camarada que convidou ela para sair. E ela não contou conversa. Cerrando o pequeno estojo de perfume, Cesarina abraçou a velha amiga, Dona Francisca, desapontada, com razão, depois de 2 horas de argumentação, e despediu-se. Adeus, voltarei mais tarde, disse ela. Não tenho tempo a perder com essas bobagens, com essas conversas de mãe, de vó, e tal. Que conversa é essa? Eu vou curtir. Aí eu botei essa frase aqui, entre parênteses, que é fato. Quando a cabeça não pensa, o corpo é quem padece, né? Quando a gente irrefletidamente toma nossas atitudes, é a famosa lei da ação e da reação, não é não? É isso. Quando a cabeça não pensa, o corpo é quem padece. E as consequências, no caso, são muito mais graves. Não é você perder um compromisso ali, não. Está se tratando de uma criança que você gestou por uma razão. Toda gestação tem algo por trás muito forte. É um acerto. Nós vivemos num planeta de expiações e provas. E todos estão do nosso lado, ou vêm nos ajudar, ou vêm ajudar a equacionar outros problemas. Então, se ela estava encarnando, e ela que a faliu 3 vezes, 2 e agora na terceira, tinha muitas coisas a acertar. Está perdendo uma oportunidade santa que Deus estava lhe dando para minimizar os graves débitos. Lembra que eu falei, ela já tinha 2 abortos, e são débitos muito graves. Então, imagine como deve ter sido a preparação. Imagine, vamos relembrar aqui o caso, isso aí, imundo, como foi a preparação. Imagine o caso de preparação da reencarnação de Volpini. Qual foi essa reengenharia espiritual lá atrás, de encontrar esse pai e essa mãe, para equacionar com essa criança que já fora vítima, possivelmente, de 2 abortos da mesma mãe. Imagina a dificuldade. Se houve dificuldade entre Adelina e Segismundo na apresentação, imagina a dificuldade que deve ter sido para apresentar Dona Cesarina e Volpini. Imagine, meus amigos.
E essa criatura jogou tudo isso pela janela, né? Porque em nome da folia, dos vícios, do prazer imediato, esquecendo os compromissos dramáticos. Então aí a gente vê o valor de uma obra como essa, gente. Dá para ler uma obra como essa e ter uma atitude igual a essa? Dá para ler Memória do Suicídio e Suicidar? Ah, meu Deus, não pode alegar esse conhecimento, pode? Dá para ler uma obra como essa, vendo as implicações de um processo dramático de aborto e alguém abortar. Você vai ter consciência, a responsabilidade. Uma coisa é você não saber, é uma coisa. Outra coisa é você saber. Muito mais será cobrado a quem é mais dado, nós sabemos disso, né? Então, se alguém, sabendo das implicações de uma gravidez e vai atentar contra, nós vamos ser cobrados em dobro, não tenha dúvida. É a mesma coisa que você quer imaginar que um juiz venha a desrespeitar a lei. Ele não pode alegar desconhecimento da lei. Será cobrado muito mais, um juiz, um promotor, enfim, um advogado, enfim. Não dá. Né? É como um médico que descumpre uma atitude profissional. Ele sabe que está cometendo um crime. Né? Um médico faz um aborto, por exemplo, criminoso, ele sabe das implicações. Bom, voltando aqui. Muito bem. Adeus, disse ela. Muito bem. O veículo rodou a caminho das avenidas assaltadas, disse André Luiz. As entidades perturbadas seguiram o carro sério. Por quê? Porque chegou o momento que eles queriam, né? O que é que eles querem dela? Não é gozar dos benefícios, dos prazeres do sexo e gozar dos benefícios do sabor do álcool. Se ela estava indo para isso, é o que eles queriam. As entidades perturbadas seguiram o carro célere. Mas nós quem? André Luiz, os espíritos construtores e Apuleio, esperando as manifestações de Apuleio. Ficaram ali. Apuleio, o que a gente faz agora, os chefes construtores? O que a gente faz? Ali permanecemos, guardando-lhe a palavra de Apuleio. Algo triste, claro, frustrado. Depois de 2 horas, depois de 7 meses, cuidando daquele feto, 7 meses de gestação. Depois de 2 horas, intuindo aquela senhora para tentar tocar o coração dela, é uma frustração muito grande, né? O chefe de serviço dirigiu-se aos colaboradores, declarando: pode regressar à nossa colônia, a nosso lar, em descanso. Nada mais temos que fazer agora. Ou seja, tudo que podia fazer a nosso alcance foi feito, mas, infelizmente, ela não deixou ser ajudada. E a gente ajudar quem não quer ser ajudado é uma tarefa impossível, né? O dever de todos nós foi muito bem cumprido, disse Apuleio, o chefe dos construtores. E, olhando para mim, significativamente acrescentou: irei eu mesmo. Ele mandou os construtores voltar para a colônia espiritual. Irei eu mesmo, ele, Apuleio, o chefe, em companhia de André. E por que com André? É importante entender isso, gente. Por que ele escolheu um espírito construtor para ir com ele buscar? Porque André estava construindo esse livro. E ele precisaria passar para nós essas informações todas, o que é retirar um espírito na hora do processo de aborto, quais são as implicações e qual é o ambiente que ele ia encontrar. Essa é a razão por que ele escolheu André. Primeiro que André tem que aprender e tem que passar para nós nessa obra as implicações desse processo todo. Olha que coisa interessante. E eu mesmo, em companhia de André, buscava o Pini para recolhê-lo em lugar conveniente. Gente, porque as pessoas imaginam, houve o aborto, tá, o corpinho foi lá, saiu, foi para o cemitério. Aquilo ali é o corpo físico e o espírito. E o espírito. E a implicação disso? A espiritualidade está lá, em nome de Deus, para salvaguardar aquela criancinha que vai sair em um momento muito delicado psicologicamente, muito afetado, muito revoltado, e precisa da assistência nesse momento de muita vulnerabilidade dele, da criança que vai nascer. Então, eles foram buscar o espírito na hora do abortamento, eles foram buscar o espírito. Porque só a vida no feto enquanto o espírito está lá. Na hora que tirar o espírito, o aborto é certo. O que é o aborto? Nada mais do que apenas expelir o corpinho de carne, está valendo o feto. Nada mais, nada menos. Muito bem. Aí o André Luiz começa então a descrever agora o ambiente onde estava a Cesarina. Veja só que é interessante essas informações. Diz ele. O ambiente era de consternação. Porque os espíritos superiores são... Porque, sim, é interessante isso. O ambiente que ele está falando não é o ambiente ainda do local da foi, não. O ambiente entre os espíritos construtores de André Luiz estavam todos consternados, todos emocionados, estavam todos chocados com aquela história. Triste, né? O ambiente de consternação, porque se os espíritos superiores são equilibrados, mas não são insensíveis. Estavam muito tristes naquela situação. Todos estavam muito tristes, porque é uma frustração muito grande você tentar, 7 meses, ajudar de errado, né?
Acompanhei a Pulei durante alguns longos minutos em silêncio. Pulei estava tão triste, ficou em silêncio. Penetrando em seguida numa casa de barulho ensurdecedor. É interessante que a gente compreenda, vamos ver nas obras de Luiz, que esses ambientes, por exemplo, o prostíbulo, as casas de sons terríveis, as raves das música alta, aqueles ambientes são onde as entidades infelizes gostam de estar. Porque eles encontram ali um ambiente apropriado, onde há consumo de álcool, de droga, barulho. As entidades do bem iluminadas não gostam de música barulhenta. Não gosta, não gosta. Onde há harmonia, há música celestial, de paz, de amor, de fraternidade. Quem gosta de barulho, de ações ensurdecedoras, são as entidades infelizes. Porque eles gostam desse ambiente, onde rola droga, gente falando alto, gritando, bebendo, fumando. É isso que eles gostam. Né? Olha o que ele diz aqui. O grande salão e departamentos reservados estava repleto de homens e mulheres inquietos, excitados com aquele ambiente, né? Pela música barulhenta e estonteadora. Mas a assembleia de desencarnados de condição grosseira era muito maior do que os encarnados. Veja só. Tomado da mesma alucinação de perigoso prazer. Ou seja, todos lá, por quê? Porque estavam ali as criaturas que eram utilizadas por eles para usar as drogas, cigarro, a bebida, o sexo, etc. Ou seja, estão ali os vampirizados. Os vampiros estão lá onde as criaturas podem aproveitar, né? Mantinha-se indefensiva. Sim, esse foi a orientação de Apuleio e André Luiz. Mantenha-se na defensiva, advertiu o diretor. São poucos os desencarnados que, conduzido com um reduzido tempo de experiência, o cara André Luiz não tinha tanto tempo, que pode penetrar um ambiente como este para serviço de proteção. Ou seja, o ambiente é tão pesado que é dominado pelas sombras. Se você não tem muito equilíbrio, você pode, a qualquer hora, sofrer uma agressão. Você está mantém defensiva, a Apuleio disse a ele. Não nos cabe descrever a paisagem triste, ou seja, o ambiente era tão dramático, tão terrível que André Luiz estava presente, que não vou nem descrever nem o objetivo, mas que era dramático, era. Desdobrados ao nosso olhar. Cumpre-nos tão somente esclarecer que não tínhamos dificuldades em encontrar Cesarina, em companhia de um cavalheiro menos escrupuloso, entre finas taças de alcoólicos elegantemente disfarçados. Apuleio aproximou-se de quem? De Cesarina, e retirou Volpine, retirou o espírito do útero de Cesarina naquele ambiente. Que a ela, a criança, o espírito, eu fiquei até penalizado em ler, né? Volpine, que se abraçava com a criança, que a ela, a mãe, se abraçava como criança semiconsciente, abraçado com a mãezinha, né? Ele foi retirado do espírito. Em seguida, vi a Puleio aplicar passes magnéticos em toda a região uterina, empregando definitivo cuidado. É importante que a gente entenda, gente, o sentimento que estava ali de Apuleio das entidades sublimes não era de raiva de Cesarina, não, era de piedade. Vê? Ele retirou o feto e ali mesmo foi aplicar todo um trabalho na região do útero, foi retirado, para preservar, para tratar ela, para evitar maiores danos ao espírito. Não há revolta, ao contrário, é piedade, né? Retomando Volpine, se ele voltou com o espírito de Volpine, que confiara em minhas mãos, ou seja, entregou o espírito de Volpine nas mãos de André Luiz, para poder operar com eficiência, falou-me calmo. Desliguei o reencarnante do santuário maternal, que o útero é um santuário, né? É um santuário. Entretanto, não deveríamos esquecer de ministrar o devido socorro à mãe. Isso é misericórdia pura, misericórdia. Ninguém está para julgar ninguém. Muito pelo contrário, misericórdia. A mãe vigilante foi prestar toda assistência a ela como filha de Deus, que é o papel de Deus, assistir seus filhos, por mais ignorantes que o sejam. Ela precisa continuar a luta terrestre, claro. O que é a reencarnação? Né? A matrícula na escola da vida é aqui para aprender. Não é? Se a gente desejar que os ignorantes desencarnem logo, meu Deus, não cumprir a missão. A gente acaba aprender. Então, está dizendo o seguinte, para a nossa luta terrestre, disse Apuleio, quando possível, para aproveitar alguma coisa da oportunidade. Essa é que é a grande história. Aproveitar, aprender da melhor maneira possível, né? Retiramos reduzidos, conduzindo o companheiro, ou seja, a criança prematura, desligado, a uma organização socorrista. Sim, porque é interessante a gente entender, gente. Então, lá na frente, quando estudar o livro Libertação, que tem entidades espirituais exclusivas para crianças. E ele, certamente, foi levado para uma entidade como essa. Mas, depois de atender a todos os deveres que me competiam, eu desejei, na qualidade de médico, André Luiz, que fora médico de encarnação na Terra, observar como se passava a pobre mulher fracassada, ou seja, Cesarina, que abortou, né? Queria saber como estava ela. Ou disse que botou na casa dela, ela não estava em casa, Cesarina não encontrava.
e a informação que tinha é que ela foi recolhida numa casa de saúde, em estado grave, né? No decorrer da rápida conversação, recolhi as informações diretamente do endereço e foi diretamente lá na casa onde ela estava, internada. Porque ela não estava em casa, estava internada em estado grave. Para visitar, em continente. A infeliz criatura que deixaram na festa elegante da véspera, fortemente impressionado, vinha saber que a cesarina, em gravíssimas condições de saúde, né, acabava de dar luz a uma criança morta, o aborto, né? Nada mais era que era só o corpo, porque o espírito já tinha sido retirado. Ou seja, estava lá sob graves consequências em função da reflexão dela. Gente, veja que capítulo rico em informações. Será que alguém lendo um livro como esse, um livro como esse, uma obra como essa, quantas lições vão ter de nós ainda refletidos das nossas consequências num ato como esse de gravidez, ou pensar, ou pensar nas consequências do aborto, ou pensar nas nossas folias, nossas farras, em decorrência dos nossos filhos, seja no útero da mãe ou não, as consequências disso. Veja quanta informação importante, gente. Então, meus irmãos queridos, aqui a gente conclui esse capítulo 15, muito importante, muito bom, com tantos ensinamentos. Estamos aqui à disposição para alguma pergunta, né? Se não tiver alguma pergunta, gostaria de agradecer a presença e a companhia carinhosa, né? E desejar uma semana de muita luz, de muita paz, de muita fraternidade, e esperamos nos ver, se Deus nos permitir, na próxima semana, tá certo? Fique com Deus e uma noite de muita luz. Grande abraço.